gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Ouça o sinal da nossa entrada, vamos começar a nossa aula, é isso mesmo, Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Eu sou a Vivi, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias, nesse componente. Nós estamos aí falando do aprofundamento que trabalha matemática, né? Matemática conectada. Estamos em 4 professores, eu sou uma delas, tá bom? O nosso diretor vai colocar para vocês a telinha aí com o nosso slide de apresentação. Olha, nós estamos aí na aula de desenvolvimento 5. Nós estamos aí falando sobre alguns comportamentos que acontecem na natureza e tentando passar essas mesmas ideias para um comportamento aí de mercado financeiro, de estudo de finanças. Afinal de contas, olha aí, a nossa unidade curricular é Educação Financeira Sustentável. Então, a gente está pensando aí em como trabalhar educação financeira integrada aí com os fenômenos naturais, fenômenos físicos, tá certo? Aí, nesse nosso novo slide aqui, nós temos as habilidades para você, professor, que nos acompanha. A gente está tratando dessas daí, de ciências naturais, número 101 e número 301. Ok? Bom, a gente já conheceu o nosso objeto de estudo, que é cinemática aqui no campo da natureza, né? Quando a gente fala de cinemática, a gente está falando de movimento, cine vem de movimento, e para trabalhar movimento, basicamente a gente tem 2 grandezas se relacionando, né? Espaço e tempo, e essa relação é a nossa velocidade. Então, a gente está falando de um movimento muito específico quando a velocidade não muda, quando essa relação de espaço e tempo é sempre igual. Quando você dividir as distâncias percorridas pelo tempo gasto para percorrer, vai ficar sempre igual. Este determina para a gente um movimento retilíneo uniforme e a expressão algébrica é sempre uma função de primeiro grau. O que é uma função? Quando a gente tem aí uma relação entre variáveis, entre grandezas, e note que o expoente de todas essas grandezas aqui é sempre 1, ok? Então, função de primeiro grau por causa disso. Então, integrando aí o estudo dos movimentos com as funções. A gente já sabe que, curiosamente, quando a gente relaciona 2 grandezas, sejam elas quais forem, né? Aqui no movimento a gente fala espaço e tempo, mas poderia ser, por exemplo, custo e tempo, né? Na aula anterior a gente falou sobre preço de uma corrida de táxi com relação à quilometragem rodada. A gente viu outros exemplos aí, né? Variando várias coisas. E hoje eu vou voltar naquele estudo que a gente começou na aula anterior sobre o jogo de golfe, né? Então, a gente tinha uma proposta do currículo em ação da primeira série, que vocês provavelmente viram o ano passado, e caso vocês não tenham visto, a gente vai ver agora com essa abordagem aí gráfica, né? Por meio de tabelas e também por expressão algébrica. Então, vou só voltar com vocês o exercício da aula anterior. Olha aí. Na aula anterior, a gente apresentou esse exercício, está lá, ó, na primeira série, no currículo em ação, na página 105. Se você não tem esse material impresso, você pode baixar aí pelo Currículo Paulista, lá no site. Ao final também desse PowerPoint aqui, tem aí um link que você pode acessar também. Bom, você conhece o jogo de golfe? Este esporte tem como objetivo usar um taco para arremessar uma pequena bola até um buraco no chão. Ganha o jogo o jogador que acertar os 18 buracos com o menor número de tacadas possível. Dependendo da distância em que se encontra a bola do buraco, é possível que as tacadas favoreçam movimentos retilíneos. Eu coloquei aqui em cor azul para vocês, porque esse é o que interessa, tá, pra gente. Ou então você pode fazer parabólico, a gente vai ver isso lá na atividade 2, tá? Então veja, se a sua distância for curta, a bolinha e o buraco, a gente pensa em movimentos retilíneos, onde você dá a tacada em linha reta. Isso favorece movimento constante de velocidade. Então nós vamos falar dessas condições aí, tá bom? Tem uma situação aqui, ó. Olha aí para a tela. Na imagem a seguir, no próximo slide eu apresento, o jogador de golfe deu 2 tacadas. Na primeira tacada, a bolinha se deslocou 2 metros. Então, ele estava aqui, a bolinha, né? Ele deu uma tacada, ela veio parar, vamos supor que aqui é 0, ela veio parar aqui na posição 2 metros. Veja que a gente está falando de metro, né? No jogo de golfe, a gente não caminha quilômetros para poder acertar um buraco. Metros é uma unidade, então, de medida favorável aí nessa situação. Bem, na segunda tacada, o jogador bate na bolinha e ela adquire uma velocidade de aproximadamente 10 km por hora.
Na aula passada, a gente fez essa conversão de 10 km por hora em metros por segundo para atender a nossa situação. É uma situação real, né? Então, a bolinha não vai andar quilômetros e o jogo de golfe não vai também demorar horas para você dar uma tacada, né? Entre uma tacada e outra. Como a gente fez essa conversão, na aula anterior eu expliquei que basta fazer, né, 10 dividido por 3,6. Quando você faz essa divisão de quilômetro por hora por 3,6, o resultado sairá em metros por segundo. Se você tiver dúvida, divide aí, ó, 10 por 3,6, vocês vão achar esse valor aqui aproximadamente de 2,8. Bem, considerando que o tempo que a bolinha se move é de 2 segundos, e que sua velocidade é constante, olha aí, ó, movimento retilíneo uniforme, né? Constante, uniforme, durante todo o trajeto, escreva uma expressão algébrica, ó, uma expressão matemática, uma expressão algébrica que represente esse deslocamento, né? A posição dessa bolinha até chegar ali no buraco. Suponha aí que o buraco esteja a 1,5 metros dessa segunda tacada. E ele quer saber se ele vai acertar ou não. Vamos ver então a situação aqui na forma de desenho, ó. Então aqui na posição S1, ele vai dar a primeira tacada e a bolinha vai andar e parar aqui. Ele não vai acertar o buraco, vai parar aí na posição 2 metros. E é aqui que a gente vai pensar. Saindo da posição de 2 metros, ó, S0, lembra disso? S0, S vem de espaço, do space. Para a gente não ficar escrevendo toda hora, a gente vai deixar S de space. Esse zerinho significa que é a partir de onde eu vou começar a contar o movimento, tá bom? Então, ele está saindo aí da posição 2 metros. E ele falou que ele dá uma tacada, a bolinha entra em movimento com velocidade de 10 km por hora ou 2 metros por segundo. Veja que aqui está metros, então aqui também teria que estar. E essa bolinha vai ficar rodando aí, né, em movimento durante um tempo de 2 segundos. Essa é a situação. E aí ele falou que o buraco está lá na posição 3,5, em linha reta. Ele quer saber se vai ou não vai acertar esse buraco, tá certo? Então, olha lá, o que a gente sabe? Ó, ele sai da posição 2, vai andando 2,8 metros a cada segundo que passa, mas ela vai ficar rodando aí em movimento durante 2 segundos. Será que vai acertar o buraco ou vai passar? E aí a gente fez essa resolução na aula passada, ó. Após a segunda tacada, a bolinha ficou em movimento, né, retilíneo uniforme, durante 2 segundos, partindo da posição 2 metros, com a velocidade 2,8. Então, matematicamente, o que é isso? Ó, a posição que a bolinha ficará depois de 2 segundos é, saindo da posição 2 e vai aumentando as posições, ó, 2,8 metros a cada segundo que passa. Como ela ficou 2 segundos em movimento, a gente vai lá no lugar do T e coloca 2, ó, e faz essa continha. Lembrando que agora a gente tem uma expressão numérica, primeiro faz as multiplicações. Na aula anterior, pessoal, tinha um erro de digitação, estava 9 aqui, né? Eu quero que você confira, corrija isso daí, é 7,6. Veja, 2,8 vezes 2 dá 5,6, né? 2 mais 5,6 vai dar um resultado de 7,6. Portanto, pessoal, a bolinha teria que parar na posição 3,6, mas como ficou com 2 segundos de movimento, ela foi parar lá na posição 7,6. É isso que está dizendo. Logo, não vai acertar o alvo, tá certo? Vai passar do alvo. Então, olha lá, não se esqueçam, né? Corrijam aí. Na aula anterior estava 9,6, é 7,6. Então, o que a gente conclui? Ó, a bolinha ultrapassou o alvo em 4,1. Veja, se ela estava na posição 2, né? Ela teria que ir até a posição 3,5, mas ela foi até a posição 7,6, então ela caminhou 4,1 metro a mais do que deveria andar, tá certo? Então, esta é a conclusão que a gente tem. Então, na segunda tacada, ele não vai acertar o alvo. E aí, o que vai fazer? No jogo de golfe, ele vai jogando até acertar o alvo. Ele vai dar mais uma tacada, tá bom? Então, vamos analisar a terceira tacada. Então, começa tudo de novo. A bolinha parada ali na posição agora onde ela parou, no 7,6, ele vai ter que dar uma tacada para trás para ver se acerta.
Lembrando que a gente está falando de movimentos retilíneos uniformes. Então, as distâncias são curtas, as tacadas são em linha reta, tá certo? E a velocidade é constante. Então, continuando, ó. A outra representação dessa segunda tacada é gráfica, né? Afinal de contas, a gente está falando de gráfico. Então, antes da gente ir lá para a terceira tacada, vamos tentar representar esse movimento que a gente fez na forma de expressão algébrica, né? 2 mais 2,8 vezes o tempo. Lembrando que isso aqui é a posição inicial, né? E isso daqui é a velocidade, é sempre assim, tá certo? E a velocidade vai dizendo quanto ele vai mudando conforme vai passando o tempo. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, partindo da posição 2, olha aqui, ó, quando o tempo for 0, quando ele for começar a contar, o móvel está lá na posição 2, a bolinha. Passados 2 segundos, ele foi parar lá, ó, na posição 7,6, mais ou menos aqui, ó, né? E aí você tem, então, um gráfico que vai do 2 até, né, subindo aí, se bem que ele parou, ficaria só até aqui, tá certo? Então, graficamente, a gente poderia representar dessa maneira. Então, de novo, repare que a gente tem uma função de primeiro grau e o gráfico, novamente, é uma reta. Estes movimentos são sempre assim, sempre retas. Cuidado, olha aqui outra coisa interessante, ó. Se você variar, né, a posição vertical com a horizontal, fazer a relação, vai dar a velocidade. Repare que se você fizer, ó, 7,6 menos 2, né, que é a posição, a gente vai ter 5,6. 5,6 dividido por 2 segundos, você vai chegar lá no 2,8. Então, é sempre igual. Cada intervalo de tempo, ele anda a distâncias iguais. Então, qualquer divisão que você faça no eixo vertical pelo horizontal, vai dar sempre a velocidade, neste caso, do movimento retilíneo uniforme. Tá aí a nossa representação gráfica. E também tem um outro significado. A gente pode fazer o gráfico da velocidade também. E este gráfico, essa coisa que eu vou fazer agora, vocês vão utilizar, pessoal, bastante lá na situação de atividade 2. Então, preste atenção aqui, eu já falei isso, ó. Então, se a gente quiser fazer um gráfico da velocidade pelo tempo, olha lá, ó, velocidade pelo tempo. Quando que a gente usa gráfico? Quando você pode relacionar duas grandezas. Então, velocidade é uma grandeza, tempo é outra. Também posso fazer um gráfico disso. Então, quando eu fizer um gráfico da velocidade, eu vou ter uma coisa interessante. Veja que a velocidade ela é constante, quer dizer, é sempre igual. Então, se passar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ela vai ser sempre igual a 2,8. Então, a gente representa assim, ó. Digamos que aqui seja 2,8, né, pessoal, metros por segundo, mais ou menos, no SI. Então, não importa, ó, passou 1 segundo, vai dar 2,8, 2 segundos, 3 segundos, ó. Se eu quisesse acrescentar, né, 3 segundos, sempre 2,8. Então, o gráfico, pessoal, fica alinhado assim, horizontalmente. Significa que ela não sofre variação. Se você olhar para a velocidade, né, o eixo vertical aqui, este gráfico não se move verticalmente. É isso que significa, tá bom? Então, no movimento retilíneo uniforme, sempre a velocidade vai dar esse gráfico aí. E sabe de uma coisa bem curiosa, que é o que a gente vai usar? A área, se você multiplicar a área sobre o gráfico, por exemplo, o gráfico está aqui, né? 2,8. Se você fizer uma área, por exemplo, aqui na segunda tacada, ele andou até 2 segundos. Então, a área sobre o gráfico, por exemplo, esse caso é um retângulo, como calcular a área de retângulo? É 2,8, né? Base vezes altura, vezes 2, você vai ter a área. Portanto, vai ter esse resultado de 5,6. Repare que você está multiplicando, ó, metros por segundo vezes segundo, ó. Segundo dividido por segundo, sobra 1 metro. Então, o resultado vai dar a metragem, né? Eu estou dizendo metragem, mas quer dizer o espaço que ele percorreu. Então, tem um significado físico. Alguns gráficos, escrevam aí no seu diário de bordo, ó. Alguns gráficos, aqui para mim a câmera 3, ó. Alguns gráficos, eles têm aí um significado físico, tá certo? Você precisa fazer essa análise. Olha para os eixos e você vai
considerar aí a multiplicação e ver se tem um significado. Olhando para o eixo, ó, a unidade de medida, metros por segundo vezes segundo, quando você fizer essa multiplicação, o S some, o resultado é em metro, portanto vai dizer o espaço percorrido, tá bom? Então, de novo, ó, a área sob o gráfico da velocidade e tempo vai dizer o quanto ele percorreu. Então, ou você pode calcular usando a expressão algébrica, calculando o S, ou você pode achar pela área, dá certo também, tá bom? Eu vou subir a resposta aí para vocês, anotem isso no seu diário de bordo, ó. Então, se eu considerar aí a área, né, essa região, veja que eu quero a área em 2 segundos, que foi o tempo que durou a segunda tacada. Então, a gente pode dizer, ó, que a área representa em módulo, né, a distância percorrida. O que significa em módulo? Só o número, tá certo? O valor numérico que você achar aí da área vai ser igual ao tanto que essa bolinha vai ter andado, tá bom? Então, olha lá, fazendo esse cálculo de área, né, base vezes altura, você vai achar 5,6. Então, 5,6 é a distância percorrida pela bolinha durante 2 segundos a partir do espaço 2. Então, se ela estava na posição 2, andou 5,6, ela foi parar na posição 7,6, conforme vocês tinham visto na aula anterior ou na atividade anterior, tá bom? Beleza? Nós vamos usar isso daí depois. Vamos fazer de novo agora para... lembrando que eu fiz esse cálculo na aula passada de transformação de quilômetro por hora em metros por segundo, não é? A gente falou 10 quilômetros por hora, se você dividir por 3,6 você acha em metros por segundo. E vamos testar se esse 2,8 volta para 10 quilômetros, ó. O que a gente faz? Se na aula anterior, né, a gente falou... Pega 10 e divide por 3,6, você vai achar em metros por segundo. Vamos fazer o contrário, ó. Eu vou pegar 2,8, desculpa, e multiplicar por 3,6. Se você fizer essa continha, você vai achar aproximadamente 10. Você está voltando a transformação em quilômetro por hora. O que eu quero com isso, ó, pessoal, tem todo um cálculo que a gente faz, mas... em algumas situações você pode fazer essa transformação rapidamente para ganhar tempo. Então comigo, ó, se está em quilômetro por hora, para transformar em metros por segundo, você divide. Não vai esquecer, porque ó, quilômetro não é um negócio grande, você vai transformar em metro, que é uma unidade para medidas menores, você divide. Né? Quando você divide aí, nesse caso você vai reduzir. Então, de quilômetro para metro, para reduzir, divide por 3,6. Para fazer o contrário, você está em metro e está querendo aumentar, né, para a grandeza de quilômetro por hora, você multiplica. Então, 2,8 vezes 3,6 vai dar aí um valor aproximado de 10, tá bom? Isso é só uma curiosidade que eu deixei para vocês. Eu vou passar aqui para frente, tá? Para a gente ir para nossa... Eu fiz essa discussão aqui nesse slide. Bom, agora vamos pensar na atividade na terceira tacada, tá bom? Voltemos aí a essa atividade. Então, ele errou o buraco. Olha aí o nosso desenho. Na terceira tacada, ele vai ter que pegar essa bolinha que parou lá na posição 7,6, dar uma tacada novamente para ela chegar aqui no 3,5. É essa a situação. Olha lá. Após calcular o percurso da bolinha na segunda tacada, percebemos que ela ultrapassou o alvo. O jogador terá direito a uma terceira tacada para conseguir atingir o buraco. Então, vamos considerar de novo esse movimento. Ó. Considerando a nova posição da bolinha. Então, qual é a posição inicial nova dela? Ó, posição inicial da bolinha é 7,6 metros, né? Então, já está tudo organizadinho aí em metros. Bom, considerando então nessa nova posição da bolinha, e agora vamos dizer que o tempo da trajetória vai ser de 3 segundos, ó. Então, essa bolinha vai ficar aí em movimento durante 3 segundos. Qual deve ser o valor dessa velocidade? Agora ele não está dando a velocidade, ó. Qual deve ser o valor da velocidade para que este jogador consiga atingir o alvo aqui que está na posição 3,5? Consegue entender isso? Então, de novo, ó. Então, ele está saindo da posição 7,6. Essa é a posição inicial. Ela vai ficar em movimento durante um tempo de 3 segundos.
E ela tem que chegar lá na posição final, que é o buraco na posição 3,5 metros. E aí a gente não sabe qual é a velocidade que o jogador vai ter que dar aí, tá certo? Essa é a pergunta. Lembrando que a velocidade é o quanto ele tem que andar por tempo. Beleza? Então vamos pensar, ó, usando a expressão algébrica, a posição é sempre igual, não é? A posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária dos espaços. Veja que você sabe a posição onde ela quer chegar, 3,5. Ela está saindo da posição 7,6, ó. Né? Vai substituindo. A única coisa que você não sabe é a velocidade, ó. Ela vai andar aí durante 3 segundos. Então, basta resolver essa equação. Por isso é importante você entender aí o significado dessas variáveis. Então, basta colocar a letra para um lado, o número para o outro, não é? Ó, 3,5 mais 7,6, ele vem para cá como menos 7,6, 3V ou V vezes 3, né? É 3V. Essa continha de menos aqui vai dar menos 4,1 metros. Olha, a gente já sabia que ela tinha passado do alvo aí 4,1 metros, né? Igual a 3 vezes V. Esse 3 que está multiplicando, né? Passa dividindo, 4,1 dividido por 3, vai ser igual a velocidade aí. Então, essa divisão vai dar mais ou menos aí 1,37. Eu vou subir aqui a resposta para vocês, ó, bonitinha, né? Então, aqui estão nossos dados, aplicando a equação, a gente vai achar esse resultado. E aí, pessoal, tem um sinal de menos. O que representa este sinal de menos? Tá certo? Fisicamente, ela tem um significado. A câmera 3 aqui para mim, por favor, quero que vocês olhem bem para mim. Com o sinal de menos, a gente tem uma representação. Lembra que lá no exercício a gente calculou a área e eu falei em módulo? Não importa o sinal, porque, obviamente, como eu preparei por causa da minha experiência, eu já sabia que os sinais, ela tem uma representação. Então, pensa comigo, ó. A bolinha tá lá na posição 7,6. Né? E ela vai ter que voltar para a posição 3,5. Este sinal representa isso, que você vai fazer um movimento no sentido contrário agora. Então, a bolinha estava saindo da posição 0, a tacada 1 foi parar na posição 2, ele deu mais uma tacada, ela foi lá para frente, na posição 7,6. E agora ela vai ter que voltar. Então, este sinal de menos que eu coloquei para você interpretar, escreva aí no seu diário de bordo, significa isso, né? É que a velocidade está no sentido contrário agora da trajetória. Ela está voltando. Tá certo? É isso que significa este símbolo aí, este sinal de menos. Mas, no geral, né, ela vai ter... O que significa isso? Ó, que esta tacadinha tem que andar 1,37 metros a cada segundo que passa para trás. É isso que significa esse sinal de menos. E, graficamente, a gente também consegue representar. Nós vamos colocar ali a posição. Olha como vai ficar o gráfico do espaço pelo tempo, ó. Então, a gente sabe que agora a posição inicial, ó, quando eu começar a contar o tempo, a bolinha está lá na posição 7,6 e depois de 3 segundos ela vai acertar o buraco, vai chegar lá no 3,5, não é isso? Então, a gente pode colocar isso no gráfico lá, ó, do espaço e do tempo, colocando aí as grandezas bonitinhas no plano cartesiano, você pode colocar lá, ó. Lá na posição 7,6 ela está começando, depois de 3 segundos ela foi parar lá na posição 3,5, que está mais ou menos por aqui, ó. Então, a gente pode colocar aqui um ponto. Então, ele sai daqui, né, e vai andando para trás. Olha aqui o gráfico como modificou, né? Na segunda tacada, o gráfico estava para cima, né? Estava crescente. Agora, como a bolinha vai voltar, olha como aparece no gráfico, né? Descendo aí. Significa que este movimento está no sentido contrário. Tá bom? Então, aparece também no gráfico esta interpretação. Apareceu para vocês um gráfico assim, você já sabe que a velocidade é negativa, que o movimento está indo para trás, que a pessoa inverteu o sentido da trajetória. Beleza? Essa é a representação, então, aí, quando o movimento é no sentido contrário. E daria para fazer de novo esse teste com o gráfico da velocidade. Vamos ver como fica o gráfico da velocidade e calcular a área aí em 3 segundos. Olha lá.
Então, bota o gráfico, agora vai ter uma parte negativa da velocidade. Pode acontecer? Pode. Isso significa, a nossa interpretação é que ele está invertendo o sentido aí, né, do movimento. A única coisa que não pode ter é tempo negativo, né? O espaço negativo também, né? A velocidade negativa também. Significa sempre no sentido contrário esse sinal. Então, como a gente já viu, a velocidade é mais ou menos cerca de 1,37 metros por segundo. Não importa o tempo que passa, vai andar sempre igual, né? Se fosse 1 segundo, 2 segundos, não importa, né? Mas o movimento durou 3 segundos, está aqui o gráfico da velocidade. E a gente já viu que se você fizer a velocidade, né? Aqui, né? Metros por segundo vezes o tempo, né? Que é a área, 1,37, que é a altura desse retângulo, vezes 3, né? Que é o tempo que ela ficou em movimento, você vai chegar lá no 4,1. Como está negativo, significa que está andando para trás. Beleza? Esta é a interpretação que a gente faz. Subindo aí bonitinho para vocês verem como ficou, ó. Então, não importa o tempo que passa, a velocidade é sempre igual, o gráfico é sempre horizontal. Como o movimento parou aqui, né? Ele acertou o buraco em 3 segundos, esta área aí representa o quanto ele andou. Como que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura. A base aqui é 3, né? E a altura 1,37. Então, a área ficaria igual o tanto que ele andou. Ele andou, então, aí 4,1. Como a velocidade negativa, então seria para trás. Não aparece na área, não existe área negativa, por isso eu escrevo módulo, né? E módulo quer dizer numericamente igual, tá? Se você quiser escrever, numericamente igual. Beleza? Então tá aí a nossa interpretação. Na próxima atividade a gente vai fazer esses cálculos com um movimento diferenciado. Na próxima atividade a velocidade vai mudar. E aí a gente vai ter uma outra variável. Aqui a gente tem 3, espaço, tempo e a velocidade. Agora, quando a velocidade muda, quer dizer que você está acelerando. Então vai aparecer a grandeza, a aceleração. E a gente vai tentar fazer esse mesmo estudo, só que acrescentando uma terceira unidade. Tá bom? Aguardem aí. Bom, agora a gente vai terminar nossa aula e eu vou deixar para vocês uma proposta de análise aí, ó. Dê continuidade a esse estudo do movimento da bolinha de golfe. Existe uma maneira, pessoal, de resolver isso só intuitivamente ou só pensando na definição de velocidade. Então, a minha proposta é tentar resolver esses exercícios com poucos cálculos, ó. Sem muitos cálculos, você saberia estimar, falar mais ou menos quanto seria, né? Necessário de tempo, né? Quanto tempo mais ou menos a bolinha sairia de lá da posição 2 metros e chegaria lá no buraco, ó, se ele quisesse acertar a segunda tacada, né? Em quanto tempo essa bolinha teria que ficar no ar? A gente viu que 2 segundos foi muito tempo, né? Ele deu uma tacada, em 2 segundos a bolinha foi lá para frente. Então, quanto teria que ser o tempo para essa bolinha ter ficado aí, ter acertado o buraco, saído aqui da posição 2 e chegado na posição 3,5. Em quanto tempo? Em segundos, tá? Porque é muito rápido. A segunda pergunta aí é sobre a tacada 3, né? No caso da terceira tacada, com poucos cálculos, você saberia estimar a velocidade? Tentar dizer quanto seria essa velocidade? A gente viu que é 1,37. Mas será que você saberia fazer sem ter que feito esses cálculos? Ó, saindo da posição aqui, 7,6 durante 3 segundos para chegar na posição 3,5, quantos metros por segundo teria que andar mais ou menos, tá bom? Você teria que achar esses mesmos cálculos que eu fiz aqui, só que intuitivamente, tá? Esse exercício é legal para você treinar aí a sua habilidade de entendimento do significado da posição, do tempo e da velocidade. Beleza? Agora com vocês, ó, não se esqueçam de preencher o seu diário de bordo, resolva todos esses cálculos, façam esse percurso, deixa sempre atualizado. E o que virá por aí, a gente vai, no desenvolvimento 6, fazer mais uma atividade, só que agora com lucro. Lembrando que a gente tem 2 dessas aulas semanais. E na outra semana a gente vai começar a nossa sistematização. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, que nos acessaram e fiquem ligados até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Até a próxima.